Olá, caros alunos e professores. Aqui é Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. E nesse vídeo eu vou comentar os conteúdos apresentados no volume 4 do Plano de Estudo Tutorado para a primeira semana do segundo ano do ensino médio. Pessoal, se inscreva no meu canal, ative o sininho da notificação, deixe sua curtida e também o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal e também me dá motivação para continuar produzindo conteúdos como esse para vocês. E vou pedir também para você compartilhar esse vídeo para seus colegas para que possamos levar essas informações ao máximo de estudantes em Minas Gerais e assim eles conseguirão entregar as atividades para seus professores e garantirão a aprovação. Para essa primeira semana, o eixo temático a ser estudado, os cenários da globalização e fragmentação. O tema tópico é globalização e regionalização. A habilidade que você vai conseguir absorver com esta aula será compreender a produção do espaço na tensão da globalização e da fragmentação. Os conteúdos relacionados são capitalismo, economia, sociedade e tecnologia. E só lembrando que nós temos também conteúdos e habilidades interdisciplinares com competências específicas da área das ciências humanas e sociais aplicadas na BNCC, que são fundamentais para que você então seja capaz de analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a partir de procedimentos epistemológicos e científicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente com relação a esses processos e as possíveis relações entre eles e estimular também o desenvolvimento do espírito crítico. O tema da semana será o capitalismo, e com isso você vai aprofundar seus estudos sobre esse sistema e os impactos que ele traz no espaço geográfico, na economia, na produção e nas relações sociais. Então, vamos aos principais conceitos relacionados à origem do sistema capitalista. Bem, o capitalismo ele nasceu lá no século XV, a partir da decadência do sistema feudal. O sistema feudal, também conhecido como feudalismo, foi a organização política, econômica e social lá na Idade Média, em que a terra era o ponto fundamental da sociedade europeia. E uma das principais características desse feudalismo era a sociedade dividida em estamentos, em classes sociais, de forma que a mobilidade entre essas classes era praticamente impossível, e o senhor feudal era a figura mais importante, mais proeminente da época. Esse senhor feudal era o dono dos feudos, das terras, e encarregado de administrar essa terra e possuía total poder político de decisões sobre aquele feudo. Os servos eles trabalhavam nos feudos para garantir a subsistência da comunidade, principalmente do senhor feudal e dos nobres. Toda a produção era direcionada ao consumo local e não ao lucro, porque não tinha naquela época moedas. Aí nós já temos uma grande diferença do capitalismo para o feudalismo. No capitalismo, existe a acumulação de dinheiro, existência de moeda e de comércio, buscando sempre o lucro. Já no feudalismo, nós não tínhamos a busca pelo lucro, nem existia moeda, nem comércio, e muito menos acumulação de capital. A economia feudal era baseada basicamente na troca de produtos, com a prática que nós conhecemos como escambo. E esse sistema ele chegou a uma decadência, e vários foram os motivos que levaram isso a acontecer. Primeiro, o crescimento das cidades, porque a população estava vivendo no campo, nos feudos. As cidades, elas praticamente tinham sido destruídas pelas invasões bárbaras ou estavam então contaminadas pelas pestes naquela época, como a peste negra. Com isso, a cidade então começa a ressurgir e crescer novamente, surgindo também algumas feiras livres nas portas dos palácios, dos feudos. O crescimento da população, das frotas marinhas, das atividades marítimas,
Também o desenvolvimento do comércio, o surgimento da burguesia, que foi uma nova classe social dentro daquele estamento de clero, nobreza e servos. A partir de então começa a circular as moedas como valor de troca, desencadeando o surgimento do sistema capitalista. Então, esses foram os acontecimentos que marcaram o final da Idade Média e, com isto, o encerramento do feudalismo e o início da Idade Moderna, com o surgimento do capitalismo. E quando o capitalismo surgiu, ele foi surgindo e evoluindo em etapas. A primeira fase foi o capitalismo comercial. Esse capitalismo comercial, também chamado de mercantilismo, foi a fase inicial e primeira, que teve como base o controle estatal da economia. Constituía nas trocas comerciais, objetivando o enriquecimento do país. Esse período se caracterizou pela expansão marítima comercial e colonial, que possibilitou aí a formação de colônias europeias no continente americano e africano. Com isso, as metrópoles elas tinham as colônias para explorar os recursos e realizar as trocas comerciais, objetivando sempre o lucro e enriquecimento da sua metrópole. O capitalismo nesse período também é chamado de pré-capitalismo, responsável pelo surgimento da moeda. Como características desse sistema capitalismo comercial, nós temos o protecionismo, o surgimento de barreiras comerciais, ou seja, proteções da economia de cada um dos países. Nós temos também monopólio comercial. Monopólio é a ausência de concorrência comercial, sim apenas um polo econômico, monopólio, um polo de dominação econômica, sem concorrência. Balança comercial favorável consiste em vender mais produtos do que comprar. Sempre vender mais e comprar menos, gerando uma balança comercial favorável. E, por fim, o metalismo, que é o acúmulo de metais preciosos para medir o enriquecimento da nação. Quanto mais metais preciosos tem aquela nação, maior o seu nível de desenvolvimento e riqueza. A próxima fase foi o capitalismo industrial, que aconteceu lá em meados do século XVIII, com a Revolução Industrial na Inglaterra, que propiciou o surgimento e aumento das indústrias e fez surgir uma nova fase do capitalismo. Nesta fase, capitalismo industrial ou industrialismo. Os produtos manufaturados, feitos à mão, foram substituídos pelos produtos industrializados. Então, a manufatura dá espaço para a maquinofatura. E com isso foram aumentando os mercados, as vendas e o desenvolvimento fabril e também propiciando até mesmo a urbanização. Uma vez que nós tivemos a padronização, a produção em larga escala, o desenvolvimento de novas técnicas produtivas e que atraiu boa parte da população que moravam no campo em direção às cidades, gerando o aumento do espaço urbano e a população urbana, que nós chamamos de urbanização. A partir desse momento, as fábricas passam a agregar um número cada vez maior de trabalhadores, que além de adotar máquinas sempre no processo produtivo, nós tivemos também o aumento da produção, que passou a ser feito em grandes escalas, aumentando mais a produtividade, diminuindo o tempo de produção e aumentando o mercado consumidor pelo mundo. As colônias começam a atuar como fornecedoras de matérias-primas e as metrópoles como fornecedoras de mercadorias. Esse período foi caracterizado pelo liberalismo econômico, em que as decisões da economia são tomadas principalmente pelas empresas e não pelo governo, como foi na fase do capitalismo comercial. A próxima fase é o capitalismo financeiro e informacional. Esse capitalismo financeiro e informacional, também chamado de monopolista, surgiu na metade do século XX, com a expansão do fenômeno que nós conhecemos como globalização, e intensificou-se bastante no final da Segunda Guerra Mundial. O capitalismo financeiro ele é influenciado pela especulação financeira. É a estrutura do mercado de ações, a especulação de valores, taxas, juros, câmbios, baseiam essa fase do capitalismo. O capital bancário, os bancos têm um papel de suma importância nesse momento, porque vai fundir com o capital industrial para gerar novas riquezas, através da venda de ações, de valores estipulados nos pregões, nas bolsas de valores, aumentando muito a sua lucratividade.
Além de gerar lucro através da venda dos produtos na atividade industrial, nós temos agora a venda de capitais, o investimento de moeda no sistema financeiro, de forma que essa fase ela se fundamenta nas leis das empresas multinacionais, dos bancos e das grandes corporações. Os países emergentes, ao se industrializarem, acabam comportando em seus territórios empresas estrangeiras, devido a vários benefícios fiscais colocados na bandeja pelos países emergentes. E as empresas, então, são favorecidas com impostos mais baratos, proximidade às matérias-primas, mão de obra mais barata, aumento do mercado consumidor. Por fim, gente, nós temos aí as características principais do capitalismo. As características principais do capitalismo são: primeira, obtenção do lucro e acumulação de riquezas. O capitalismo sempre vai visar a obtenção de lucro e acumular riquezas. A propriedade ela é privada. Significa dizer que os seus bens são particulares, pertencem a você, que adquiriu fruto de um trabalho assalariado. Você trabalha no final da semana, do mês, quinzenalmente, por um período específico, você recebe um salário. Então, o seu trabalho ele é assalariado, que vai dar condições para você adquirir propriedades, e são suas, particulares. Nós temos também a economia de mercado. O Estado intervém pouco ou até mesmo nem intervém na economia. Quem vai controlar a economia é o próprio mercado, com quantidades e preços de produtos. E nós temos, enfim, a divisão de classes. São as classes sociais e econômicas, da classe A, B, C, D e E. Ou seja, nós temos as classes ricas, médias e pobres. Caros estudantes e professores, esse foi o vídeo explicativo dos conteúdos apresentados no volume 4 do Plano de Estudo do Tutorado para a primeira semana do segundo ano do ensino médio. Meu agradecimento por ter curtido e compartilhado esse vídeo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.